Quando o Senhor falou, eu disse, vocês vão construir um prédio. Vocês vão construir uma igreja. Vocês vão construir uma igreja em um lugar desconhecido. Ou seja, mesmo quando fui lá desta vez, aquela estrutura apareceu. Em um lugar desconhecido, todos os moradores da vila se reuniram e construíram juntos. Que haja louvores a Deus. Quando vejo um ministério tão maravilhoso acontecendo por todo o mundo, fico admirado. Realmente, estou muito feliz. Que haja louvores a Deus. Agora, vamos para a palavra. Vamos ver, leiam comigo Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se conformem com os padrões deste mundo, mas busquei o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Break time igual 0,5S para que vocês possam experimentar e comprovar qual é a vontade de Deus, a sua vontade soberana e benevolente para as vossas vidas e assim viverem de acordo com o seu propósito divino. Que a sua mente seja transformada e renovada. Sejam verdadeiramente transformados. Não se conformem de forma alguma com os padrões deste mundo atual, mas sejam completamente transformados em seu interior. Então, e somente então, vocês poderão testar, comprovar e discernir qual é a perfeita vontade de Deus, a boa, a agradável e a perfeita vontade divina. Hoje, de forma especial, vamos aprender como é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Muitas pessoas têm essa dúvida. Quando compramos uma casa, será que é a vontade de Deus? Quando estamos estudando, será que é a vontade de Deus? Quando organizamos um casamento para nossos filhos, será que é a vontade de Deus? Sempre nos perguntamos, será que isso é a vontade de Deus? Às vezes, as pessoas compram alguns terrenos. Algumas fazem negócios. Outras se candidatam a empregos e querem saber se é a vontade de Deus. Em momentos assim, filhos de Deus, hoje vamos aprender sobre isso. Como é a vontade de Deus? Quando se fala sobre a vontade de Deus em relação às crianças, hoje vou falar sobre diferentes fases. Primeiro, as crianças pequenas. A Bíblia diz que Deus gosta muito das crianças. No Salmo 127 está escrito: os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre é uma recompensa que vem de Deus, diz a Bíblia. Outra coisa que a Bíblia diz é que não é bom que o homem esteja só. O casamento é vontade de Deus. Ter filhos também é a vontade de Deus. Como jovens feitos à imagem de Deus, vocês devem se entregar à vontade de Deus. Às vezes, mesmo ao chegarem à juventude, algumas pessoas acabam tendo experiências ruins. Alguns podem ter se apaixonado e sido enganados por um rapaz. Ou então podem ter sofrido algum tipo de abuso sexual. Ou podem ter sido acusados pelo pai ou pelos irmãos. Em situações assim, a pessoa pode acabar se tornando dura de coração e muitos tomam a decisão errada de pensar: eu não devo me casar, minha vida acabou por aqui. Mas o que a Bíblia diz é que não é bom que o homem esteja só. Não. A segunda coisa que alguns dizem é que os filhos são uma herança de Jeová. Alguns pensam: eu vou adotar. Essas crianças serão meus filhos. Veja, por exemplo, Deus considerou o filho que deu a Abraão e Sara como o filho da promessa. Mas o filho que nasceu de Agar, Deus não o considerou assim. Não o tomou como filho da promessa. Deus abençoou o fruto do seu ventre. Deus abençoou o fruto do seu ventre de uma maneira especial. Mesmo que o fruto do seu ventre seja bom, eu não devo ter filhos. Estou dizendo que isso não é algo divino. Uma de nossas irmãs diz que ter filhos faz perder a beleza. Ela diz que vai perder a beleza e veja só o que ela faz. Se você não consegue aproveitar a saúde ou as bênçãos que Deus dá enquanto é jovem, então não adianta querer isso depois, quando estiver velho. Não adianta ficar dizendo não quero durante toda a juventude, e só depois de envelhecer, orar e pedir ao pastor para ter filhos, isso não vai acontecer. Pense bem sobre isso. Uma irmã nossa, ela já está com quase 40 anos. Agora ela se casou. Agora ela vem pedir orações por filhos. Como é que vão nascer filhos nessa idade? Por isso, é muito importante conhecer a vontade de Deus durante a juventude. Os filhos que Deus nos dá, é muito importante que eles ouçam a voz de Deus. O livro de Eclesiastes fala da grande importância de conhecer o teu Deus na juventude. Se lermos o primeiro versículo do capítulo 12. No início do capítulo 12 de Eclesiastes, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Enquanto ainda tens os dias da tua juventude, lembra-te do teu Criador. É isso que ele está dizendo. Traga à memória o teu Criador nos dias da tua juventude. É muito importante que, desde cedo, ensinemos a palavra de Deus aos nossos filhos. Veja bem, ao invés de deixarmos nossos filhos assistirem apenas a esses desenhos animados, Mickey Mouse e outros vídeos, devemos, desde pequenos, ensinar-lhes a palavra de Deus, o louvor e a adoração a Deus, e ajudá-los a memorizar as Escrituras. Levar nossos filhos à igreja desde pequenos, mesmo que eles chorem na escola dominical, não tem problema.
Não importa o que aconteça, devemos deixá-los lá. Alguns pensam assim. Eles só se preocupam em mandá-los para a escola. Seus filhos, de qualquer forma. Chorem quando chorarem, batem neles e mandam mesmo assim. Vai ou não vai? Se insistirem, batendo e pressionando, a criança acaba dizendo: tá bom, mãe, tá bom, eu vou, por causa das palmadas eu vou. Mas ficar em casa, porquê? Mas eu não entendo porque não mandam para a escola dominical. Lá haverá adoração apropriada para as crianças pequenas. Aqui é mais útil para adultos e adolescentes. Só se as crianças forem para baixo é que podem aprender a palavra de Deus. Eu não entendo porque vocês não mandam seus filhos para lá embaixo. Por isso, desde pequenos, devemos fazer com que as crianças conheçam a Deus ainda na infância. Podemos conhecer a Deus de várias formas. Quando falamos sobre Deus, as crianças aprendem. Nossos filhos devem falar a palavra de Deus. Devemos contar histórias da Bíblia sobre a palavra de Deus para as crianças antes de dormirem à noite. Agora, todas as noites, eu conto histórias para o meu filho pequeno, David Jeremia. Eu conto histórias da Bíblia. Um dia, o papai disse: vamos assistir a um pequeno vídeo antes de dormir. Mas naquele dia, não assistimos ao vídeo pequeno. Hoje eu vou contar uma história. Enquanto ele ouve a história, depois ele pergunta: o que aconteceu depois? Papai. E eu continuo contando a história. No final, quando digo para ele dormir, ele não quer dormir, sabe? Quando éramos pequenos, era assim que nos faziam dormir. Agora, olha como ficou. A mãe fica com um celular e o filho também pega um celular. A criança também fica com o celular, às vezes até enquanto está tomando leite. A mãe está lá com o celular na mão. O pai também está com o celular e a criança vai tomando leite, sem nem perceber se o leite está derramando ou não. O leite pode até escorrer sem que ninguém perceba. Todo mundo está ocupado assim. Vão tomando o leite desse jeito. Quando vocês bem têm tempo para colocar as crianças para dormir, como vão aproveitar? Vocês sabem o quanto as crianças estão crescendo rápido. As experiências que eles têm nessa idade pequena são maravilhosas, viu? Isso não volta mais. Quando ficarem um pouco mais velhos, quando virarem adolescentes, até as camas mudam e a mente deles também vai mudando. Vai mudando. Aquela experiência da infância é muito importante, viu? Dizem que, quando ainda são pequenos, antes de esquecerem o leite materno, se a mãe ensinar a palavra de Deus para aquela criança, isso fica marcado. O que é que vocês estão ensinando para os seus filhos? Estão ensinando a bater no pai, a bater na mãe, a bater na avó, a bater no avô. Se for isso, quando crescer, ele vai bater em todo mundo. Porque ele está fazendo isso. Porque ensinaram a bater desde pequeno. Foi isso que ensinaram desde a infância. A mãe dele bate forte na gente. Lá na hora, ela diz que o marido dela é maluco. Graças a Deus, que continue assim, mas amanhã, depois que ele fizer 16 anos, se ele bater nela, ela vai cair no chão. Só então ela vai entender. Se não conseguimos ensinar algo quando são pequenos, também não conseguiremos ensinar quando forem grandes. O que deve ser ensinado na infância, deve ser ensinado naquela época mesmo, pois dizem que se a planta não se curva quando é pequena, o homem também não se curva depois de grande. Por isso, filhos de Deus, devemos criar nossos filhos desde pequenos no temor e devoção a Deus. Por isso, não estou dizendo para criar os filhos de forma rígida ou presa. Devemos criá-los na palavra de Deus. É preciso ensinar a ler a palavra de Deus. Desde pequenos, os filhos devem memorizar versículos. Não deve faltar isso. Lá em casa, aos sábados, só deixamos os 3 filhos fazerem qualquer coisa depois que recitam um versículo decorado. Primeiro, têm que dizer o versículo de cor. É assim que agora ele entrou no 2º ano do ensino médio. Quem está no 2º ano do ensino médio, o que deve fazer? Lá em casa, ninguém faz nada antes de recitar o versículo decorado. Só depois de dizer o versículo de cor é que passam para a próxima coisa. Por isso, temos que ensinar isso aos nossos filhos. Ensine-os a memorizar versículos. Pergunte o que estão aprendendo na escola dominical. Pergunte qual música cantaram na escola dominical. Pergunte qual versículo decoraram. Durante aquela semana, ensine o versículo para a criança e, no domingo, faça com que ela recite esse versículo decorado na frente de todas as outras crianças. É assim que deve ser. Se seus filhos não recitarem o versículo decorado na escola dominical, imagine só a expressão no rosto deles. Ensine seus filhos a recitarem na frente de todas as outras crianças. Desde pequenos, devemos encher nossos filhos com a palavra de Deus. O coração deles deve ser preenchido com a palavra de Deus. Porque, quando vierem as dificuldades, tempestades e problemas, é a palavra de Deus que vai agir. Em segundo lugar, para que nossos filhos tenham uma boa orientação, não basta dizer que seu pai não gosta, sua mãe não gosta. O correto é dizer, isso não é a vontade de Deus. Isso é contrário ao que a Bíblia ensina. Deus não gosta disso, então não devemos cometer esse pecado. Não devemos contar essa mentira. Não devemos brigar assim. Não devemos xingar desse jeito, porque a palavra de Deus diz isso. Se dissermos que o pai não gosta, o que a criança faz quando fica com raiva do pai? Diga. Ele vai acrescentar mais 4 palavrões e falar. Só porque meu pai não gosta.
Como ele tem raiva da minha mãe por tudo, ele quer fazer mais 10 coisas que ela não gosta. Mas quando dizemos que Deus não gosta, essas crianças, desde pequenas, entendem que isso é do agrado de Deus. Mas para que as crianças entendam isso, precisamos ensinar o aconselhamento divino. Todo pai e mãe são conselheiros para seus filhos. Devem ser pais que transmitem ensinamentos cheios de sabedoria aos filhos. Como fazer isso? Seus filhos observam cada coisa que vocês fazem. Mais do que ouvirem o que vocês dizem, eles aprendem vendo vocês. Por isso, desde o momento em que acordam até a hora de dormir, precisamos cuidar muito bem do nosso comportamento diante deles. A forma como você se comporta tem influência direta sobre as regras em casa. Se, como pai, você chega em casa todo dia bêbado, deita e bate na esposa, o que você acha que seu filho vai fazer amanhã com a esposa dele? Ele também vai bater nela todo dia, igual ao pai. Por isso, não temos o direito de cometer pecados. Da mesma forma, se você, como esposa, não conduz sua família do jeito certo, seu filho vai pensar, quando eu casar, minha esposa também vai ser assim, igual à minha mãe. Você deve amar seu marido. Deve ser submissa ao marido. O marido deve amar a esposa e vocês dois devem ser submissos um ao outro. Esse é o método bíblico. Hoje em dia, muita gente pega a Bíblia só no domingo e vai à igreja. Todos os dias à noite, andamos por aí com o texto na mão, mas se você for até a casa do vizinho, diz que o pastor pode ver e acaba indo para a rua Rangapurão. Ou então vai para outra rua qualquer, pensando que, se alguém vir, vai dizer que está indo encontrar alguém. Dá 120 rúpias para um rapaz e pede para ele trazer bebidas. Fica escondido atrás dos arbustos, coloca as sacolas, bebe no campo de alguém, limpa a boca, coloca 4 notas no bolso e vai embora cambaleando. Chega em casa dizendo, mãe, estou com dor de cabeça, vou deitar. E vai dormir. Sua esposa pensa, meu marido é muito devoto. O que estamos aprendendo são os nossos hábitos. Devemos ser pais disciplinados. Nossos filhos estão observando tudo. O marido deve amar a esposa e a esposa deve amar o marido. Fora esses dois, ninguém mais deve ser amado dessa forma. Não deve haver nenhum tipo de relacionamento fora do casamento. É isso que o Senhor está pedindo a vocês. Filhos de Deus. Sempre que você for fiel nas pequenas coisas, são essas que seus filhos vão aprender. Eles observam até os mínimos detalhes. As crianças percebem até as coisas pequenas. Quando eu era pequeno, fui à casa de uns parentes. O que aconteceu foi que meu tio estava conversando com a vizinha. Enquanto conversava com ela, ele de repente disse, olha, sua irmã está chegando. Eu imediatamente disse que a tia estava vindo. A vizinha veio. Quando ela chegou, o que o tio disse? Ele falou, minha esposa está chegando, sua irmã está vindo, vai embora rápido. Todo dia tinha briga em casa entre os dois. Eu não sabia que era uma coisa tão séria assim. Entendeu? Por isso, não faça esse tipo de coisa. Não faça nem fora, nem dentro de casa. Não faça escondido no WhatsApp, nada disso. Essas práticas ruins não são para nós. Isso acaba se tornando pecados que passam de geração em geração. Eles perseguem as gerações futuras. Por isso, filhos de Deus, desde pequenos devemos criar nossos filhos com temor e reverência a Deus. Quando chega o entardecer, está quase acabando. Devemos orar junto com nossos filhos. Deve haver oração em família. Pela manhã, antes de a criança ir para a escola, devemos fazê-la orar antes de sair. Devemos dizer isso a eles. Antes de comer, devemos pedir para que orem. Antes de fazer uma prova, devemos pedir para que orem. Devemos dizer a eles que, antes de abrir os livros na vida, devem buscar a Deus, que é quem dá o conhecimento. Desde pequenos, devemos ensiná-los a dar partes de louvor a Deus com as próprias mãos. Quando ensinamos nossos filhos, desde muito pequenos, amanhã, quando eles crescerem e se tornarem adultos, eles certamente não se afastarão dos ensinamentos que receberam. Devemos ser nós, os pais, aqueles que ensinam a palavra de Deus aos nossos amados filhos. Depois disso, se olharmos atentamente, quando os jovens entram na fase da juventude, o que seus filhos devem fazer e como devem agir nessa importante fase da vida. A Bíblia diz para afiarmos a nossa vida. A juventude é uma fase de crescimento. Os filhos que nascem primeiro são como flechas nas mãos de um guerreiro. Então, o que a Bíblia diz sobre a juventude? Devemos ser pessoas que se mantêm afiadas. Nós, que nascemos como filhos de Deus antes da juventude, devemos viver com propósito. Nesse propósito, devemos buscar a imagem de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados como cativos para uma terra estrangeira, eles se tornaram escravos em outro país. Você está deprimido porque acha que se tornou um escravo. Você pensa, agora somos escravos, ainda estamos presos, não temos mais futuro. Mesmo em uma situação dessas, Sadraque, Mesaque e Abednego viveram com uma visão. Eles viveram com uma visão. Eram pessoas que estavam como escravos naquele país. Ele se tornou governador naquele país e Daniel virou primeiro-ministro. Sabe por que ele conseguiu isso? Desde pequeno, ao crescer na palavra de Deus e depois, aproveitando as oportunidades que Deus lhe deu na juventude, eles conseguiram alcançar um nível elevado em suas vidas. Quando for para a escola ou faculdade, não faça bagunça. Não ande com crianças bagunceiras.
Assim que você se juntar com quem faz bagunça, quando entrar nesse grupo, seus estudos vão por água abaixo. Seus estudos vão se perder, seu caráter vai se perder e seu estilo de vida também vai se perder. Tem que ter muito cuidado. Hoje em dia, neste tempo, pessoas desconhecidas estão conversando pelo celular de várias formas, seja pelo Instagram ou pelo Facebook. Então tome cuidado, minha filha. Na juventude, você precisa proteger sua vida. Só porque alguém desconhecido mandou uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram, não vá conversar com pessoas que você não conhece. Não faça amizade com desconhecidos, não compartilhe seus assuntos pessoais com pessoas que você não conhece. Conversar por videochamada com pessoas desconhecidas, fazer esse tipo de coisa com estranhos, não é bom. Você precisa sintonizar sua vida com o tempo de alguém. Você precisa ter um sonho. Você precisa ter uma meta. Você precisa ter um sonho sobre a sua vida. Você precisa ter um sonho sobre a sua vida. Só porque sua mãe e seu pai viveram sem sonhos, não significa que você também tenha que viver sem sonhos. Veja muitas pessoas. Elas colocam grandes cartazes nas ruas e tiram fotos embaixo deles. A pessoa cuja foto está grande provavelmente estudou muito. Todos esses outros são insignificantes. Todos eles são apenas um grupo de berrões. É isso que são. Esse grupo de berrões consegue doações assim. Colocam os banners, junta dinheiro e vive disso. A gente tem que aprender. Não vá por esse caminho de vida. Não vá para as paredes das ruas. Não se envolva com esses políticos. Não se meta em política. Hoje em dia, estão usando os jovens como peões nos assuntos políticos. Provocar brigas e conflitos de castas, incitar tensões e conflitos religiosos. Este mundo atual está em um caminho perigoso de destruir completamente a juventude, usando os jovens de diversas e variadas formas. Esses políticos, que até ontem estavam filiados em um determinado partido, amanhã mesmo vão para outro, e depois de amanhã já estão em um terceiro partido diferente. Isso não é a nossa vida. Não precisamos de política em todas as fases da vida. Se for para entrar na política, vá de forma íntegra, faça política com ética, só assim. Mas, na juventude, onde deve estar o seu foco? Deve estar no seu futuro. Se você quer ser um deputado, vá atrás disso. Siga esse caminho político. Mas aí, só porque vai para a cidade por diversão, coloca a sua foto no cartaz e diz: eu sou o chefe. Chefe de quem? Eu não entendo. Esse cara nem tem capacidade de ganhar 10 rúpias, mas diz: eu sou o chefe. Ultimamente, tem muita gente assim. Esses grupos inúteis estão ficando cada vez mais comuns. Do mesmo jeito, se você faz isso, como eu disse hoje, sobre você, antes do seu aniversário, no dia do seu aniversário. É algo que eu sei, viu? Fui a uma casa e naquela casa não tinha nem arroz para comer. Lá fora, ele colocou um banner enorme, sabe? O cara escreveu: eu sou o chefe, feliz aniversário, chefe. Eu não entendo, dentro de casa não tem comida, não tem roupa para vestir, mas na cidade querem posteres. Na vida, se torna um oficial IAS, as pessoas da cidade vão colocar posteres para você. Se torna um oficial IPS, as pessoas da cidade vão colocar posteres para você. Se torna um grande médico, um engenheiro, ou então alcança um nível elevado, ou entre para a seleção indiana de cricket no esporte. Outra coisa, viva de um jeito que todas as pessoas, o país inteiro, vivam orgulhosos de você e do seu cargo. Mas não chega ao ponto de ser alguém que só se exibe pelo cargo. Se você mesmo ficar se gabando, amanhã, se perder tudo, não vai sobrar nada para se orgulhar. Graças a Deus, que você tenha sonhos, mas que sejam sonhos bons. Na juventude, você precisa ter uma meta. Aprenda a usar sua energia da juventude do jeito certo. Não fique só andando por aí com o celular na mão. O celular vai ficar com você só por um tempo. Depois, se você não tiver um emprego, vai acabar ficando à toa. No fim das contas, é isso que acontece. Estude bem, deixe o celular de lado. Na juventude, não pegue o celular. Pela graça de Deus, minha esposa e eu estabelecemos algumas regras e normas para a nossa casa. Ele agora está estudando o segundo ano do ensino médio. Até agora, ele não tem um celular. Ele está indo para o segundo ano do ensino médio e ainda não tem interesse. Ele não tem um celular, só tem um número de telefone móvel. Isso também vou dizer. Quando ele vem no sábado, existem regras e regulamentos para usar o aparelho por um tempo limitado. Ele estudou a semana toda, certo? Tem que dar quando ele chega em casa. Não é para entregar o aparelho para ele 24 horas por dia. Não se deve seguir esse método com as crianças. Tem que ensinar as crianças. Hoje em dia, até na oitava série estão mantendo celular, viu? Com quem aquela menina está conversando? Com quem aquele filho está conversando? Será que eles precisam mesmo disso? Se tivermos dinheiro para comprar celulares, é melhor não comprar. Se quiser dar um presente no nome das crianças, faça um depósito fixo para elas. Se quiser dar um presente, dê brinquedos para as crianças brincarem. Mas não dê celulares. Compre bons livros para as crianças. Compre uma caixa de material escolar. Coloque-os em boas escolas. Mas, por favor, não estrague as crianças pequenas dando celulares para elas.
Alguns pais não sabem usar celular. A mãe não sabe usar celular. O pai não sabe usar celular. Então eles dão para os filhos. É a escolha deles. É a vida deles. Mas será que devemos deixar nas mãos de Deus? Desde pequenos, precisamos ensinar nossos filhos a se concentrarem em uma carreira. Não se esqueça de mostrar para eles, desde cedo, que devem ter sonhos para a vida deles. Queridos filhos de Deus, quando se chega à juventude, uma das coisas mais importantes é o casamento. Falei sobre casamento, não foi. A Bíblia diz que não é bom que o homem fique sozinho. A Bíblia Sagrada diz que o casamento é mais honroso e verdadeiramente sagrado do que qualquer outra coisa. O casamento é algo extremamente valioso e de grande importância. Por isso, quando se trata desse assunto tão significativo, a Bíblia não fala em tantos detalhes específicos. Mas nós, como seres humanos, devemos decidir cuidadosamente como viver de acordo com a imagem divina de Deus. A Bíblia diz que não é permitido casar com certas pessoas. A Bíblia Sagrada diz claramente que não devemos nos casar com essas pessoas. Ela ensina de forma explícita que não devemos nos casar com indivíduos de outras religiões ou com ateus convictos que vão diretamente contra a nossa fé cristã. Somente o casamento cristão, abençoado por Deus, é permitido. Não devemos nos casar segundo nenhuma outra filosofia de vida ou crença religiosa que se oponha aos princípios divinos. Hoje em dia virou uma tendência dizer: não quero casamento cristão, vou casar de outro jeito. Depois, ainda querem que a gente vá lá abençoar. Como é que você pede para abençoar alguém assim? Você vai lá, sem a presença do Senhor Jesus, sem graça de Jesus, coloca uma foto qualquer e faz o casamento do seu jeito. Depois, ainda quer nos convidar para esse casamento. Com que coragem você faz esse convite? É algo para se pensar. Se for um convite local, tudo bem, mas para você, que acredita em Jesus, eu realmente não entendo como pode ter esse tipo de pensamento. Nossos mais velhos disseram: não importa quem seja, mesmo que seja um grande, até mesmo esse grande pode ser usado por Satanás. Por isso, devemos viver de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz, no Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. É o que a Bíblia diz. Quando se trata da instituição do casamento, a palavra de Deus deve ser uma luz para os seus passos. A palavra de Deus deve ser o que te guia. A palavra de Deus deve ser o que te fortalece. Na questão de escolher o cônjuge certo, você deve tomar essa decisão baseada na palavra de Deus. Veja, quando chegamos ao capítulo 24 de Gênesis, vamos ler o primeiro versículo lá. Gênesis, capítulo 24, versículo 1. Abraão, já era um homem idoso de muitos anos, e em todas as coisas, o Senhor havia abençoado Abraão. Como foi isso? O Senhor o abençoou em tudo. Então Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que administrava tudo o que possuía: coloque a mão debaixo da minha coxa. Entre quem eu moro? Das filhas dos cananeus, não escolha nenhuma para o meu filho. O que ele está dizendo? Leia de novo. Entre quem eu moro? Não escolha nenhuma das filhas dos cananeus para casar com o meu filho. Ele disse para não fazer isso. Se você sublinhar a frase, não casar, isso significa que eu devo ir até aos meus parentes que residem na minha terra natal. Ir até aos meus parentes que estão estabelecidos na minha terra natal e trazer uma esposa adequada para o meu filho Isaac. Assim como o Deus do céu e o Deus da terra, o Senhor, estará conosco e nos guiará em todo este processo. Eu vou fazer você jurar. Então, o servo perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo para esta terra? Devo então levar o seu filho de volta para o país de onde você veio? Mas Abraão respondeu: não leve o meu filho para lá. Não leve o meu filho para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, que com sua infinita sabedoria e poder me tirou da casa de meu pai, da terra onde nasci e cresci, e que me falou e jurou solenemente, dizendo: darei esta terra abençoada à tua vasta descendência, ele certamente enviará o seu anjo protetor adiante de ti. Os anjos de Deus, com sua divina presença, irão à tua frente, guiando e protegendo o teu caminho. Ele enviará. Veja, aqui está nos ensinando uma coisa. Não dê nenhuma das mulheres desta terra de Canaã em casamento ao meu filho. Abraão já entrou no caminho da obediência. Abraão já estava muito velho e Deus o havia abençoado em tudo. Agora, Abraão está tomando uma decisão. Ele pensou em arranjar um casamento para seu filho Isaac, o filho que nasceu em sua velhice. Ur era uma cidade muito desenvolvida, uma cidade realmente incrível, e também era uma terra próspera, cheia de leite e mel. Mas lá também viviam estrangeiros. Havia moças estrangeiras também. Porém, o que Abraão está dizendo? Ele diz que não se deve escolher nenhuma dessas moças estrangeiras para seu filho. Isso é importante, sabe? A beleza da Bíblia está em como ela nos ensina. Muitas vezes podemos pensar: são nossos parentes, vai ser conveniente para nós. Ele tem muita riqueza, ou então estudou bastante. Está tudo bem, está bem estabelecido. Se escolhermos alguém daquela família, vai ser bom. Mas não devemos olhar só para a nossa conveniência. Devemos ser pessoas que andam segundo a palavra de Deus.
Só quando alguém honra a Deus e reflete a imagem dele é que Deus o abençoa. Porque Deus abençoou tanto assim. Se olharmos para o primeiro capítulo, primeiro versículo do Evangelho de Mateus, vemos isso claramente. Está escrito sobre a linhagem de Jesus Cristo, o filho de Davi e o filho de Abraão. Mas por que foi escrita assim, desta forma tão específica? Porque não foi escrita a linhagem de Noé, por exemplo? Porque não escreveram a linhagem de Noé? Ou então, porque não escreveram a linhagem de Adão? Quando chegou a hora do casamento de Abraão, ou quando se tratou do casamento do seu filho, ele tomou uma decisão muito difícil. Davi também tomou uma decisão difícil quando se tratou de seus filhos. Então, quando se trata de casamento, isso não é algo trivial. Não é simplesmente casar com qualquer um. Não é amar qualquer pessoa. Amar alguém pelo WhatsApp, amar alguém no Instagram, amar alguém no Facebook, amar alguém na rua. Isso não é amor de verdade. Jesus disse claramente que não devemos fazer nada com qualquer pessoa que não seja crente. Não devemos amá-los. A Bíblia nos ordena claramente que não devemos trazê-los como esposa ou marido. Ou seja, não é permitido amar essas pessoas. Desde milhares de anos antes de Abraão, Deus já vinha dando esse mesmo conselho. A Bíblia nunca muda. Você e eu podemos mudar. Os tempos podem mudar, as épocas podem mudar, mas Deus nunca muda. Por isso, em relação aos nossos filhos, também devemos tomar uma decisão assim. Ou seja, não é sobre casar com essas pessoas. Fui à casa deles. Quando fui lá, descobri que a filha deles já tinha se casado 5 vezes. Quando fui orar por ela, fiquei pensando, o que eu poderia pedir a Deus em oração por ela? Eu sei o motivo. Quando perguntam por que não demos batismo àquela família por tanto tempo, eles dizem que é por causa dos filhos. A Bíblia diz para não dar seus filhos em casamento a pessoas de fora, mas vocês perguntam por que não receberam o batismo. Vocês dizem que não se casaram para poder casar seus filhos 5 vezes. Que crença terrível é essa? Vocês oraram e construíram casas, oraram para serem curados de doenças, e quando vocês oraram, Deus ajudou seus filhos a estudarem bem. Deus fez de vocês pessoas ricas, sábias e prósperas, mas quando chegou a hora do sistema chamado Vama, vocês se tornaram como Deus. Vocês amam Deus de qualquer forma, mas parece que, de certa forma, vocês estão evitando Deus. Vocês estão evitando Deus. Em tudo, vocês querem Deus. Mas quando se trata do nosso casamento, aí vocês dizem, não queremos Deus no casamento. Então, para que serve Deus para você na união? Mesmo que você vá para o mundo, não acredite. Não viva uma vida que vá para os infernos que Satanás fala. Pessoas assim, vir para a igreja é uma coisa, não vir a outra. Porque, mesmo que você venha desde o começo, no meio.